Senhoras e senhores, boa noite. É com muita honra que a Câmara Municipal de Pouso Alegre realiza hoje esta sessão especial para homenagear o Colégio São José pelos 120 anos de contribuição para a educação em Pouso Alegre. Para compor a mesa de honra, convidamos o presidente em exercício, Arlindo da Mota Paz. O primeiro secretário, vereador Bruno Dias. A vereadora, autora da proposta da homenagem, juntamente com o presidente da casa, vereador Oliveira Altair, professora Marileia Franco. O segundo secretário da Câmara, vereador Odair Quincotti. Vereador André Prado. Vereador Dionísio Pereira. Vereador Doutor Edson. Vereador Rafael Aboláfio. Convidamos o irmão Dino Girardelli, que aqui, representando a Associação das Obras Pavonianas de Assistência, para ocupar a mesa de honra. Convidamos a senhora Nilda Franco de Paiva, diretora do Colégio São José, para ocupar a mesa de honra. Representando o Executivo Municipal, convidamos o senhor João Batista de Lima, secretário municipal de Políticas Sociais. Convidamos a todos para se assentarem. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: Leila Fonseca, secretária municipal de Educação; Alexandre Paiva Grilo, promotor de Justiça em Pouso Alegre; Moacir Franco, ex-presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Padre Claudinei Ramos, superior da comunidade dos Pavonianos de Pouso Alegre; Padre André Calegari, diretor da escola Professor Delfim Moreira; Graziela Brianese, secretária-geral adjunta da 24ª subseção da OAB. Passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, em exercício, o vereador Arlindo da Mota Paz, para dar abertura à sessão especial. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra receber vocês nesta noite, em que a Câmara presta homenagem aos 120 anos de colaboração do Colégio São José para a educação do nosso município. Estamos felizes em comemorar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem o hino nacional brasileiro, que será executado pelo coral dos alunos do Colégio São José.
Agradecemos a apresentação do coral dos alunos do Colégio São José. Justificamos a ausência dos vereadores Oliveira Altair Amaral, Wilson Tadeu Lopes e Leandro Moraes, que estão em reunião em Belo Horizonte, trabalhando em assuntos de interesse da comunidade. Também justificamos a ausência do vereador Campanha, que já possuía compromisso agendado anteriormente. O presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, deixou em vídeo uma mensagem para os representantes do Colégio São José. Queridos senhores e amigos, a Câmara Municipal de Pouso Alegre sente-se enriquecida em poder prestar essa homenagem ao Colégio São José. Fazer 120 anos é por si um discurso de vitória. Parabenizo todos os diretores que por essa instituição passaram, os funcionários e os alunos. Deixo minha mensagem especial ao irmão Dino, que enriqueceu de modo impossível de narrar a história desse colégio, além de ter contribuído para a história do nosso município. Parabéns ao Colégio São José, parabéns a todos. Acompanharemos neste momento um vídeo que conta a história dos 120 anos do Colégio São José. 120 anos de tradição na cidade de Pouso Alegre. Formação que percorreu a geração de famílias. A história dos pavonianos em Pouso Alegre data de 1949, quando vieram os primeiros professores pavonianos, padres, naquela época formado pelo padre Armando Varesco, padre Carlos Colombo, o padre Norberto Didoni e o irmão Miguel. Esses 4 foram os elementos de vanguarda, seguido depois pelo irmão Rino, pelo irmão Gino, e em datas mais posteriores, o irmão Dino, que está entre nós ainda. Eu me considero um pavoniano, porque toda a minha formação cultural se deu dentro dessa casa, e em seguida, inclusive, quando eu fiz minha pós-graduação no exterior, eu fiquei primeiro na Itália, hospedado com os pavonianos, antes de fazer meu estágio na Inglaterra. Então, eu hoje, como médico, e com todas as folhas de serviço que eu pude prestar à minha cidade, não só pela criação da Faculdade de Medicina, pela formação da Universidade do Vale do Sapucaí, do qual fui o seu primeiro reitor, eu me considero todo esse legado dado pelos pavonianos. Eu entendo que toda a trajetória de progresso de um país primordialmente se passa pela educação. Eu entendi que aquilo que frutificou na minha vida deveria ser também a semente que deveria ser plantada pelos que eram meus filhos. Não só pelo meu filho, mas como as outras 3 filhas que eu tenho, que também estudaram no Colégio São José. O Colégio São José foi importantíssimo na minha vida, tanto pela parte esportiva, quanto pela parte de aprendizado e também pela parte religiosa, que me deu sustento em toda a minha vida. Com a sociedade de hoje, a gente preocupa muito com o futuro das crianças. O futuro não só de aprendizado, mas um futuro de caráter, um futuro onde a gente preocupa com a ética que os nossos filhos vão seguir. E isso o Colégio São José traz. Continua com a parte esportiva, continua com a parte religiosa e continua com a parte... E até digo que eles melhoraram a parte educacional deles. Acompanho as tarefas dos meus filhos e vejo que isso também foi melhorado. As raízes principais que vêm da religião, da educação e do esporte são pilares na construção da educação dos nossos filhos. O que eu mais gosto do Colégio São José é meus amigos e
os esportes que eu faço. Se você tiver filhinhos, você vai colocar no Colégio São José? Sim, Por quê? porque é a melhor escola que eu já tive. Uma história. A história do Colégio São José mistura-se à própria história da educação em Pouso Alegre, no sul de Minas, e mistura-se também à história da vida de muitas pessoas aqui na cidade e na região. Quando nós falamos em história, é preciso distinguir aquele trabalho científico de pesquisa de documentos, de testemunhos e também as vivências que muitas pessoas que compuseram a vida de uma instituição como o Colégio São José desenvolveram ali. O que eu vou apresentar aqui é apenas uma síntese muito restrita de uma pesquisa que foi feita quando o colégio completou 110 anos. É uma pesquisa que existe por escrito, está baseada em documentos da Cúria Arquidiocesana, do jornal A Semana Religiosa, de revistas comemorativas do Colégio São José, jornais da cidade. Mas o que mais conta é a somatória das memórias de alunos, professores, funcionários, de todos os amigos que passaram pela história da nossa escola. A história do Colégio São José, ela remonta ao final do século XIX. Naquele tempo, aqui em Pouso Alegre, a educação acontecia de uma maneira bastante fragmentada. Um professor, por exemplo, resolvia abrir uma determinada escola, colocava o nome dele, geralmente, nessa escola e, fazendo uma certa associação com outros professores de diversas disciplinas, ministravam um ensino que era basicamente particular aqui na cidade. Então, entre 1888 e 1894, funcionou, onde é hoje o 14º GAC, o Colégio Mendonça, que pertencia ao professor Antônio Francisco de Mendonça, que era pai do famoso Monsenhor Antônio Furtado de Mendonça, que dá nome a uma escola daqui de Pouso Alegre, a uma rua de Pouso Alegre, e durante muitos anos foi cura da Catedral de Pouso Alegre. O pai do Monsenhor Mendonça, o professor Mendonça, possuía esse colégio. Depois ele vendeu esse colégio para um outro professor muito importante na história de Pouso Alegre, que é o professor Joaquim Queiroz Filho. Joaquim Queiroz Filho, entre 1894 e 1899, manteve no mesmo lugar uma escola chamada Internato e Externato Joaquim Queiroz Filho. Então, naquele local onde hoje é o 14º GAC, no final do século XIX, eram escolas. E em Pouso Alegre trabalhava um padre muito dinâmico, muito cheio de contatos, que era o padre José Paulino de Andrada, futuramente Monsenhor José Paulino de Andrada. E ele era o cura da Catedral de Pouso Alegre. E ele desenvolveu toda uma campanha para que Pouso Alegre se tornasse a sede de um bispado. Até então, a cidade de Pouso Alegre e as cidades da região pertenciam à Arquidiocese de São Paulo. E ele, notando o progresso e a expansão de Pouso Alegre na região do sul de Minas, quis que aqui se tornasse sede de um bispado. Mas para que isso acontecesse, era preciso minimamente que houvesse um patrimônio para ser aberto a esse bispado e também um seminário. A ideia de se construir um seminário aqui no sul de Minas surgiu então na última década do século XIX e teve a participação de muitas pessoas aqui na cidade. Muitas lideranças da cidade apostaram nesse projeto e esse seminário foi aberto no dia 8 de setembro de 1899 e, juntamente com o seminário, foi aberto também o Colégio Diocesano, porque o ensino que seria ministrado ali seria ministrado tanto para os meninos que queriam se preparar para serem padres, como também para os meninos que não queriam se preparar para serem padres. Essas duas instituições nascem conjuntamente no dia 8 de setembro de 1899.
1899, o Seminário Menor do Sul de Minas e o Colégio São José. Essas duas instituições passam a funcionar no colégio que era antes do professor Mendonça, depois do professor Joaquim Queiroz, e que foi adquirido pelo padre José Paulino para ser o seminário e o colégio. Então, o primeiro lugar onde funcionaram tanto o seminário quanto o colégio foi o 14º GAC. E durante muitos anos o colégio funcionou ali. O colégio ele começa a ganhar uma maior projeção regional, sobretudo quando vem para cá o primeiro bispo de Pouso Alegre, na então recém-fundada Diocese de Pouso Alegre, no ano de 1900, 4 de agosto de 1900, e assume a gestão da Diocese de Pouso Alegre Dom João Batista Correia Neri, o famoso Dom Neri. E o Dom Neri, que era de Campinas, apostou bastante na proposta de se estabelecer um colégio que não servisse apenas a cidade de Pouso Alegre, mas que servisse o sul de Minas inteiro e inclusive parte do estado de São Paulo, uma vez que ele era campineiro. Ele, com as amizades que ele tinha com fazendeiros de Campinas, de Tapira, começou a fazer uma grande divulgação do Colégio São José naquela região e houve uma grande afluência de alunos de São Paulo, de Minas Gerais, para estudar no Colégio São José. E nessa época também o colégio teve um diretor muito dinâmico, que era o padre Joaquim Mamed, que depois tornou-se bispo. Esse padre Joaquim Mamed queria conquistar para o colégio uma certificação que naquele tempo se chamava equiparação. Ou seja, o ensino ministrado no colégio seria equiparado ao ensino ministrado no Ginásio Nacional do Rio de Janeiro, que era o antigo Colégio Pedro II. E aqueles alunos que estudassem nesse Ginásio Nacional estavam dispensados de prestarem exames para entrarem em faculdades. O aluno, uma vez tendo estudado nesses colégios equiparados, ele já saía com uma certificação que o tornava apto a cursar qualquer faculdade, seja de Direito, de Engenharia, de Medicina. E o padre Joaquim Mamed, com o apoio de Dom Neri, depois o apoio de Dom Assis, que foi o segundo bispo de Pouso Alegre, conseguiu essa equiparação. E nessa época só havia 13 colégios no Brasil inteiro que tinham essa equiparação e o Colégio São José era um desses 13 colégios. Por isso que na primeira década de funcionamento do Colégio São José, sobretudo entre os anos de 1904 a 1911, houve uma grande afluência de estudantes mineiros e paulistas para o colégio. E foi nessa época que estudaram no Colégio São José grandes nomes da literatura, depois também da política nacional, como Menotti Delpicchia, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, Mário Casasanta, que depois viria a ser até professor no Colégio São José por um tempo, ele que foi um grande pedagogo e que trouxe uma grande renovação para o ensino brasileiro, num movimento que na pedagogia é chamado de escola novismo. Essa primeira década do Colégio São José foi uma década áurea, uma década de ouro. Até que, em 1911, foi inventado o vestibular. Então, essas equiparações de colégios perderam a força legal e bastava que o aluno, tendo feito o ensino médio, prestasse o exame vestibular e aí fosse admitido na faculdade que preparava aquele exame vestibular. E isso provocou uma evasão de alunos muito grande. Então, pela primeira vez, o Colégio São José quase fechou, no ano de 1911. Foi nesse ano que o então bispo de Pouso Alegre chamou padres holandeses para trabalharem na direção do Colégio São José, padres da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. E durante pouquíssimo tempo foi diretor o padre Adriano van Iersel. Esse padre Adriano era holandês
não falava português bem, os demais padres que assumiram o colégio também não falavam bem o português, e isso causou uma dificuldade de adaptação tanto dos padres quanto dos alunos e dos professores àquela nova situação. E por isso os padres holandeses deixaram o Colégio São José e foram trabalhar na cidade de Itajubá, assumindo a paróquia de Itajubá, a paróquia Nossa Senhora da Soledade. E então os padres diocesanos voltaram a tomar conta do Colégio São José nesse período posterior a essa grande crise. E essa crise foi sendo superada com muito esforço, porque embora o número de alunos tenha sido reduzido, houve todo um cuidado para que não se reduzisse a qualidade do ensino ministrado no Colégio São José. O Colégio São José, nesse período do começo do século XX, teve a alegria de ter um diretor que era praticamente um santo, que era o Monsenhor Alderige Maria Torriani, que atualmente está em processo de beatificação junto ao Vaticano. E ele tinha embora o forte dele não fosse ser professor, mas ele se desdobrou para que o colégio não fechasse. Inclusive foi durante a gestão dele em que, para que se evitasse que o Colégio São José fechasse, foi feito um acordo com a Câmara Municipal de Pouso Alegre para que por 2 anos o Colégio São José passasse a ser uma escola municipal. Então, durante 2 anos, entre 1926 e 1928, o Colégio São José foi uma escola do município de Pouso Alegre, gerida pela Câmara Municipal. Mas depois, a Câmara, o quanto antes, devolveu o colégio para a Diocese. Depois, as dificuldades foram sendo cada vez mais superadas. Veio a gestão de um outro diretor muito dinâmico, que era o cônego Benedito Profício, que era de Paraisópolis. E o cônego Benedito Profício conseguiu resgatar aquela projeção regional do Colégio São José e se empenhou para que o Colégio São José captasse alunos das cidades da região. 2 fatos curiosos desse primeiro período da história do colégio são a epidemia de gripe espanhola, nos anos 10 e 20, durante várias ocasiões o Colégio São José teve de ter as suas aulas suspensas por causa da epidemia de gripe espanhola. E também durante a Revolução Constitucionalista de 1932, naquela guerra que houve entre São Paulo e o resto do Brasil, as aulas no Colégio São José também tiveram de ser suspensas por causa dessa guerra, uma vez que havia tanto alunos paulistas quanto alunos mineiros no colégio e essas rivalidades estavam sendo trazidas para o dia a dia da escola. Os anos vão passando, chega a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Colégio São José teve o seu primeiro diretor, que não era padre, o seu primeiro diretor leigo, que foi o professor Geraldo Clemente de Andrade, que inclusive foi vereador aqui em Pouso Alegre, foi presidente desta casa, presidente da Câmara, e fez uma bela gestão. Durante a sua gestão, o prédio do Colégio São José, que já não mais funcionava lá no 14º GAC, mas funcionava no local onde se encontra até hoje, o prédio se expandiu a todo o quarteirão que hoje é ocupado pelo Colégio São José. Isso aconteceu na gestão do professor Geraldo. Depois que o professor Geraldo, em 1945, deixou a direção do colégio, o colégio começou a passar por um novo período de dificuldades, uma vez que os padres diocesanos não estavam mais tão interessados em trabalhar na direção, na gestão do colégio. Até que Dom Otávio Chagas de Miranda, que era o bispo diocesano e que era um grande entusiasta, não só do colégio, como também das obras sociais da igreja, chamou a congregação dos padres pavonianos em 1949, ano em que o colégio celebrou o seu 50º. Os padres pavonianos assumiram a gestão da Escola Profissional Delfim Moreira, que existia desde o ano de 1917, e adquiriram praticamente o Colégio São José. A partir de então, esses religiosos, que eram de origem italiana, começaram a marcar história aqui em Pouso Alegre e na nossa região.
O primeiro diretor pavoniano do Colégio São José foi o padre Armando Vareschi, que era professor de Química e era um sujeito muito rigoroso, de disciplina forte, mas também muito amigo dos alunos. E foram muitos os religiosos pavonianos que passaram pelo colégio a partir de 1949. No ano de 1951, um jovem de 21 anos, vindo da cidade de Brescia, um religioso pavoniano muito alto, muito robusto, muito entusiasta dos esportes, veio ser aquela que seria a personagem mais importante da história de todo o nosso colégio, que era o irmão Rino Cuesta. O irmão Rino era um educador exemplar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Muito do que eu sei como educador, eu aprendi com o irmão Rino, e eu sei que aqui eu expresso o sentimento de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, de trabalhar com ele. O irmão Rino era um educador de disciplina muito firme, era um entusiasta das atividades artísticas, das atividades esportivas, acreditava nas múltiplas inteligências dos alunos, que não se resumiam apenas à inteligência verbal ou à inteligência matemática, e era também um grande amigo dos adolescentes. Era uma pessoa totalmente dedicada à presença na vida dos jovens. E o irmão Rino teve a sua vida praticamente devotada ao Colégio São José, desde o ano em que ele chegou, 1951, aos 21 anos de idade, até o ano em que ele deixou o Colégio São José, para a tristeza nossa, para a tristeza da cidade de Pouso Alegre. Foi uma partida muito sentida quando ele tinha 81 anos de idade. Ele dedicou 60 anos da sua vida, praticamente a sua vida toda, à causa da educação no nosso colégio. E os sucessivos diretores que foram passando, os sucessivos religiosos, foram fazendo melhorias cada vez mais constantes, mais intensas, não só na infraestrutura física da escola, como também na organização pedagógica. O Colégio São José, de 1899 até 1972, funcionou como um internato masculino, internato e semi-externato. Internato para os meninos que eram de outras cidades e um semi-externato para os meninos que moravam aqui em Pouso Alegre. Até que, a pedido da população da cidade, em 1972, os pavonianos abriram o Colégio São José também para a frequência das mulheres. A partir de 1973, o Colégio São José passou a ser um colégio misto. E, então, o Colégio São José foi entrando nas dinâmicas de transformação do ensino, nas mudanças da pedagogia, né? Antigamente havia ainda os castigos corporais no Colégio São José, palmatória, né? É uma coisa que só vai começar a ser erradicada por volta dos anos 30 no Colégio São José. E a partir dos anos 60, dos anos 70, o colégio vai também aprendendo a falar a linguagem do jovem do seu tempo. E com o passar do tempo vão sendo introduzidas também mudanças tecnológicas importantes, vão sendo criados e incrementados laboratórios diversos, laboratório de informática. O Colégio São José percebeu muito cedo a importância da informática na formação dos seus estudantes. E aqui eu preciso fazer um comentário bem peculiar da presença do irmão Dino Girardelli, como diretor do Colégio São José. Ele foi o diretor que ficou por mais tempo à frente do Colégio São José, durante 13 anos, e no seu tempo o colégio, que ainda tinha uma estrutura um pouco antiga, passou por uma completa renovação, tanto na infraestrutura tecnológica, né? Ele dotou o colégio de todo
todos os recursos tecnológicos de ponta disponíveis na época, a partir do momento em que ele chegou, em 1997, como também teve um enorme empenho para a construção do ginásio poliesportivo do Colégio São José, o que custou a ele e aos seus colaboradores mais próximos muitas noites de sono mal dormidas, né? Foi uma gestão muito corajosa, a gestão do irmão Dino Girardelli. E há muita coisa para ser dita, né? É uma história muito difícil de ser resumida. Ela foi colocada por escrito num documento que pode ser disponibilizado depois àqueles que tiverem interesse de pesquisar. E o mais importante de tudo é que é interessante notar que o Colégio São José passou pelo risco de fechar as suas portas muitas vezes ao longo das suas muitas décadas de existência pelos motivos mais diversos. Mas Deus sempre vai colocando pessoas muito capazes, muito inspiradas, muito dedicadas, muito comprometidas com a causa da educação, e porque o Colégio São José é uma casa de Deus, Deus mora nessa casa do Colégio São José. Ele está completando agora os seus 120 anos e vai completar muitos mais anos de funcionamento a serviço da educação das crianças e dos jovens aqui em Pouso Alegre e na nossa região. Em tempo, justificamos a ausência do deputado estadual Dr. Paulo, que deixa ao colégio a seguinte mensagem: parabenizo o Colégio São José nos seguintes termos. Sediado em Pouso Alegre, na pessoa da diretora professora Nilda, pelos seus 120 anos de excelentes serviços educacionais prestados para nossa cidade e região. A educação é crucial para o desenvolvimento do ser humano e desde 1899 o Colégio São José tem compromisso e missão com a educação de qualidade, formando cidadãos e cidadãs aptos a entender e transformar a sociedade em que vivem na direção do bem comum.
Parabéns a todos os colaboradores, ao corpo técnico, aos docentes e discentes do Colégio São José pelos seus 120 anos. Atenciosamente, deputado estadual Dr. Paulo. Convidamos agora a diretora senhora Nilda Franco de Paiva para receber a homenagem das mãos do presidente em exercício, vereador Arlindo da Mota Paz, e da vereadora professora Marileia Franco, autora da homenagem. A placa possui os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, presta homenagem ao Colégio São José pelos 120 anos de contribuição para a educação em nosso município. Pouso Alegre, 4 de setembro de 2019. Convidamos o irmão Dino Girardelli, aqui representando a Associação das Obras Pavonianas de Assistência, para receber a homenagem das mãos do presidente em exercício, vereador Arlindo da Mota Paz, e da vereadora professora Marileia Franco. A placa possui os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais, presta homenagem à Associação das Obras Pavonianas de Assistência pela manutenção do Colégio São José durante 120 anos em nosso município, contribuindo para a formação educacional em nossa cidade. Pouso Alegre, 4 de setembro de 2019. E neste momento, a Câmara Municipal de Pouso Alegre presta homenagem a uma importante personalidade que muito contribuiu e contribui para o engrandecimento do Colégio São José. Convidamos, então, o nosso homenageado especial da noite de hoje, irmão Dino Girardelli, para receber a homenagem das mãos de todos os vereadores. A placa possui os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, presta homenagem ao irmão Dino Girardelli por toda a dedicação oferecida ao Colégio São José e à educação em nosso município. Pouso Alegre, 4 de setembro de 2019. Passaremos neste momento aos pronunciamentos. Convidamos o irmão Dino Girardelli, aqui representando a Associação das Obras Pavonianas de Assistência, para o seu discurso. Boa noite, senhor presidente dessa sessão, em que cumprimento os demais vereadores, autoridades presentes, senhoras e senhores. Parabenizo o Colégio São José pelos seus 120 anos de existência. Gerações e mais gerações passaram pelos seus corredores. Quanta sabedoria, quanta humanidade foi colocada nos corações de tantos e tantos jovens.
quanto bem foi semeado. Em seus bancos escolares formaram-se cidadãos cultos, mas especialmente preparados para enfrentar a vida e construir uma sociedade nova e mais humana. Como nesta Assembleia está presente grande número de alunos e professores, vou trazer aqui umas linhas do Christus Vivit, Cristo vive, que é a exortação do Papa Francisco, após a conclusão do Sínodo sobre a juventude em 2018. É claro que o colégio tem uma tarefa de preparar as gerações no âmbito acadêmico, mas o dever imperativo e urgente é de preparar a juventude ao cultivo da fé, ao respeito ao sobrenatural, ao que é essencial, firmar valores, firmar no coração e na mente a presença de Deus. Afirma o Papa, os próprios jovens nos descrevem quais são as características que esperam encontrar em quem os acompanha. As qualidades do acompanhador incluem ser um autêntico cristão, comprometido com a Igreja e com o mundo, que busque constantemente a santidade, que compreenda sem julgar, que escute ativamente as necessidades dos jovens e responda com gentileza e com firmeza, que seja bondoso e consciente de si mesmo, que reconheça seus limites e conheça a alegria e o sofrimento que todo caminho espiritual implica. Uma característica especialmente importante em um acompanhador, seja ele pai, mãe, professor, é o reconhecimento de sua própria humanidade e que são seres humanos que cometem erros. Os acompanhadores não deveriam levar os jovens a serem seguidores passivos, mas sim andar ao seu lado, deixando-os ser protagonistas do próprio caminho. Devem respeitar a liberdade que o jovem tem em seu processo de discernimento e oferecer-lhes ferramentas para fazer o melhor. Um acompanhador deve estar profundamente convicto da capacidade de um jovem participar da vida da igreja. Portanto, um acompanhador deve plantar simplesmente a semente da fé nos jovens, sem querer ver imediatamente os frutos do trabalho do Espírito Santo. O papel do acompanhador não é, nem pode ser, exclusivo dos presbíteros e dos consagrados, mas os leigos também devem poder exercê-lo. Por último, todos esses acompanhadores deveriam beneficiar-se de uma boa formação permanente. Sem dúvida, as instituições educacionais da Igreja são um ambiente comunitário de acompanhamento que permite guiar muitos jovens. Desse modo, a Igreja dá uma contribuição fundamental para a educação integral dos jovens nas mais diversas partes do mundo. Estamos vendo então que os jovens precisam ser respeitados em sua liberdade, mas também precisam ser acompanhados. A família deveria ser o primeiro espaço do acompanhamento. A Pastoral Juvenil propõe um projeto de vida baseado em Cristo, a construção de uma casa, de uma família construída sobre a rocha. Para a maioria deles, essa família, este projeto, se concretizará no casamento e no amor conjugal. Por isso, é necessário que a Pastoral Juvenil e a Pastoral Familiar tenham uma continuidade natural, trabalhando de maneira coordenada e integrada para acompanhar adequadamente o processo educativo. Obrigado, senhores.
Empenhemos-nos com afinco para que o nosso colégio seja um lugar de bom fermento na massa da sociedade e que prepare gerações sadias, apta a transformar o mundo em uma sociedade mais justa e mais humana. Shalom. Fará uso da palavra a senhora Nilda Franco de Paiva, diretora do Colégio São José. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Não sei se eu conseguirei chegar até o final, porque eu estou afônica. Caso não consiga chegar, a nossa supervisora Raquel Calasso continuará a minha fala. Embora nós estejamos recebendo a homenagem, eu peço licença ao presidente em exercício que me permita fazer um pedido. Nós, do colégio, nós não começamos nenhum evento, nada, quando nós nos reunimos, que primeiramente a gente não eleve o nosso pensamento a Deus, aquele que é o Senhor e o Rei do nosso colégio, de nossa vida. Então, gostaria que nós rezássemos o Pai Nosso antes da minha fala, sentados mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos sempre unidos, glorificando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Cumprimento todas as autoridades, a pessoa da senhora Leila, que é a nossa educadora, né? Ela é da pasta da Comunicação e Cultura. Também em exercício nesta casa, grande amigo Arlindo Paz, e para representar o nosso colégio, as famílias Pavoniana, o irmão Dino Girardelli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta noite, tão especial, representando o Colégio São José. Como vocês perceberam, a caminhada foram só de homens, né? Então, a minha responsabilidade torna-se muito mais e muito maior em relação aos ex-diretores. Agradeço pelas bênçãos divinas que permitiram que eu fizesse parte dessa bela história do Colégio São José, que se mistura há 120 anos à cidade de Pouso Alegre. Acredito que, mais que um legado de formação de cidadãos e transmissão de conhecimentos, uma instituição de ensino deve ser capaz de modificar a comunidade em que ela se insere. Neste sentido, o Colégio São José, que há 120 anos abria suas portas pela primeira vez, tem o privilégio de ter edificado a vida de inúmeros cidadãos da região, os quais, uma vez espalhados pelo mundo afora, levam consigo o legado carismático, responsável e cristão, pregado por esta instituição de ensino. Assim, nos 170 anos de história da cidade de Pouso Alegre,
120 deles são compartilhados pelo Colégio São José, que contribuiu para a construção do nosso município, que se manteve sempre próspero. Nesta oportunidade, eu queria também lembrar a importante presença de nossos queridos pavonianos, que ao virem para a cidade de Pouso Alegre, trouxeram com eles sua moral e ideais de vida que até hoje nos inspiram em atitudes, pensamentos e fé. Hoje, aqui presente, agradeço especialmente ao querido irmão Dino, Padre Claudinei, Padre André, representando os esforços empreendidos para que o nosso colégio pudesse chegar a esta data histórica e manter a importância e qualidade na formação dos jovens, sempre presente o carisma de seu fundador, São Ludovico Pavone. É importante também lembrar-se daqueles que não puderam estar presentes por estarem desempenhando suas atividades em outros locais, dos quais sua presença se faz necessária, ou porque nosso Senhor os quis mais perto de si, tendo sua caminhada sido completada. E aqui fica uma menção honrosa e especial ao querido irmão Rino, cuja memória sempre estará presente em nossos corações, pois foi um ícone inigualável na formação de tantos jovens pouso-alegrenses, como de tantos outros lugares pertos ou longínquos. Podemos citar Paulo Paiva, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida e o nosso primeiro professor de língua portuguesa, Joaquim Queiroz Filho. Que esta data seja sempre lembrada, não apenas pela longa história escrita até o momento, mas também pela certeza de que muitos anos mais virão para a cidade de Pouso Alegre e todos que dela fazem parte, bem como o Colégio São José, que continuará firme em sua missão de preparar os futuros cidadãos, os quais desempenharão o papel de buscar um mundo melhor e mais justo. Em nome de todos que compõem a equipe do Colégio São José, agradeço com carinho os responsáveis pela administração desta casa, à comunidade pouso-alegrense e, de modo especial, à vereadora Marileia Alves Franco. É motivo de orgulho e felicidade celebrar este evento. E na certeza de que continuaremos a caminhar todos juntos com o objetivo de trabalhar pela educação, reitero minha gratidão a Deus por esta oportunidade e peço-lhes uma salva de palmas para o nosso querido Colégio São José. Boa noite e obrigada. Fará uso da palavra a vereadora professora Marileia Franco, que falará em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Boa noite a todos os presentes e também aos que nos acompanham através das mídias sociais, pelo rádio, TV e internet. Cumprimento a honrosa mesa, o excelentíssimo senhor presidente em exercício, o vereador Arlindo Mota Paz, como meus colegas vereadores. Cumprimento também as demais autoridades aqui presentes e, de forma muito especial, cumprimento ainda o irmão Gino Girardelli, neste ato representando a Associação das Obras Pavonianas de Assistência, e também a querida Nilda Franco, atual diretora do Colégio São José. É uma honra falar em nome dos meus colegas vereadores nessa cerimônia especial, porque não identifico nada de tão excepcional para mim
como falar de educação. Me sinto muito feliz em ter a oportunidade de propor esta homenagem nesta Casa de Leis ao Colégio São José, pela comemoração de seus 120 anos. Uma instituição educacional que tem o privilégio de celebrar seus 120 anos de existência. Não apenas existindo, mas 120 anos executando um trabalho sério, honesto e competente, que marcam a colheita de bons frutos e muito sucesso às gerações. É digna e merecedora de todas as lisonjas e agradecimentos que nos coube fazer. É importante dizer que não se chega a tão longe por acaso. Foi a preocupação com um preparo intelectual de excelência, baseado em princípios cristãos e éticos, que trouxeram o Colégio São José até aqui. Por isso, gostaria de destacar todo o empenho na obra realizada pelo irmão Dino em prol do Colégio São José, e também a garra e a determinação do trabalho desenvolvido pela Nilda, à frente da direção da escola, ambos aqui presentes. Como gestora, há algum tempo, posso afirmar, com base na minha experiência, que estar à frente de uma escola, especialmente tão grande e tradicional em nossa cidade, se responsabilizando por todas as decisões para o bom andamento das atividades educacionais, não é das tarefas mais fáceis. Mas, acertadamente, também posso afirmar que trazer para si essa responsabilidade é um ato de muita dedicação e amor por aquilo que se faz, sobretudo quando é pela educação. Segundo Paulo Freire, onde se quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que se aprender. E é nessa relação de ensinar, e talvez muito mais aprender, que se sustenta uma escola, pois é sábio que a cultura e a educação são fontes de esperança para a formação de um mundo melhor. E o Colégio São José, há 120 anos, está contribuindo para uma formação de qualidade. Além de queridas memórias de várias gerações em nosso município, escrevendo histórias e desenvolvendo vocações de milhares de estudantes e profissionais que, de alguma forma, levarão consigo a marca do colégio em suas histórias. Portanto, recebam nesta homenagem da Câmara Municipal como algo maior do que apenas uma representação social, mas como um marco notório nessa reputação conceituada do Colégio São José em Pouso Alegre. Parabenizo a todos que, de alguma forma, carregam consigo ainda um pedacinho dessa história, porque todos e cada um de vocês foram extremamente importantes para que se chegasse até aqui. Alunos, ex-alunos, pais, professores, ex-professores, funcionários e toda a equipe de gestão e administração, fundadores, idealizadores e a comunidade escolar em geral. Todos foram, sem dúvida, indispensáveis para que chegasse a este momento. Parabéns por tudo e, portanto, vocês merecem. Muito obrigada. Para uso da palavra, o presidente em exercício da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Arlindo da Mota Paz, que dará encerramento a esta sessão especial. Senhoras e senhores, senhora vereadora Marileia Franco, demais vereadores, companheiros dessa casa, senhora digníssima diretora do Colégio São José, senhora Nilda Franco de Paiva,
irmão Dino Girardelli, representando as obras pavonianas, senhor João Batista, digníssimo secretário de Políticas Sociais, aqui representando o prefeito Rafael Simões. Em nome dos senhores, cumprimento as demais autoridades presentes. A história que celebramos hoje apresenta uma missão cumprida de inserir na sociedade de Pouso Alegrense uma escola não só preocupada com o preparo intelectual, mas com os princípios, valores cristãos e éticos. Então, hoje, reverenciamos o passado com a certeza de aplaudirmos o futuro. Lembramos dos pioneiros que lutaram pela implantação do Colégio São José em nossa cidade, bem como pela sua consolidação ao longo desses anos. Lembramos dos gestores, funcionários, aqui abro um parênteses, ao saudoso ex-aluno, Dr. Kleber Dantas, que nos deixou esse ano. Percebemos que juntos formaram uma história de se reverenciar. 120 anos. Quantas barreiras superadas, quantos resultados conquistados. Me lembro claramente do tempo que estudei no Colégio São José, do companheirismo dos colegas, dos renomados e sempre dedicados professores, que aqui não vou citar nome para não ser injusto com nenhum. Do irmão Dino, que até hoje tem o privilégio de seguir seus passos de perto e de admirá-lo. Do saudoso irmão Rino, que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou um legado de princípios, moral, muitos ensinamentos e principalmente exemplos. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam as pessoas. A ele, minha eterna gratidão, que o destino me dá agora a oportunidade de falar. Me recordo das suas palavras verdadeiras e, ao mesmo tempo, acolhedoras, quando da descoberta da doença do meu pai. Me recordo do seu abraço, sussurrando as palavras ao meu ouvido no velório do meu pai. Foi um tempo muito difícil, foi um tempo incerto. Assim como eu, tantos outros alunos tiveram os divisores de vidas dentro do Colégio São José. Mas de nada adiantaria tamanha saudade e gratidão se não fôssemos contemplados com histórias de sucesso e os reflexos das ações que trouxeram os resultados efetivos. Se hoje aqui estamos, é porque podemos, com orgulho, olhar para trás e visualizar este longo caminho, 120 anos percorridos. E se hoje estamos aqui, é porque sabemos da inabalável eficiência e importância do Colégio São José para a nossa comunidade, para nosso estado, para nosso país e, por que não dizer, para o nosso futuro. Desejo uma eternidade de realizações, de disseminação de conhecimentos em prol de nossa gente, em prol de um mundo melhor. Parabéns, Colégio São José. Muito obrigado.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre agradece a presença de todos e deseja uma boa noite.